Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmara Fidelis e você está assistindo o canal Café com YouTube. Neste canal eu trago vídeos relacionados ao universo True Crime. Então, se você gosta desse estilo de vídeo, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe um joinha, um like para me ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas que gostam também deste assunto de casos criminais. Espero muito que vocês gostem do caso de hoje e bora pro vídeo! Bem, gente, no caso de hoje vocês vão conhecer o caso da Jenny Landers. Jenny nasceu em 20 de fevereiro de 1961. Ela era uma linda garotinha de olhos azuis que cresceu na cidade de Cosby, Oregon. Cosby era uma cidade madeireira e pesqueira, rodeada por montanhas, onde a família Landers foi crescendo aos poucos. Ao todo, eram 5 irmãos. A mais velha era a Caroline, depois tinha a Jenny, depois vinha a Rachel, a terceira filha, a Joyce, que era a irmã preferida da Jenny Landers, e elas tinham 4 anos de diferença entre as duas. E por último, a gente vai ter aqui um garotinho, que o nome dele não foi revelado, mas ele era o caçula da família. Apesar da grande diferença de idade, ou não tão grande assim, de 4 anos entre Joyce e Jenny, elas eram amigas inseparáveis. Eram aquelas irmãs que faziam tudo juntas, que inventavam brincadeiras, que passeavam. Elas gostavam de brincar correndo nos bosques, entre as árvores. Como eu disse para vocês, era uma cidade muito bonita e aconchegante, onde haviam muitas montanhas, era uma cidade madeireira e pesqueira. Então haviam muitas árvores, tinha muita natureza nesse lugar. E um detalhe muito importante dessa história é que mesmo a Jenny, sendo mais velha 4 anos do que a Joyce, ela tinha a idade mental até um pouco inferior do que a idade da Joyce. Por Jenny ser uma criança com uma limitação intelectual, ela não conseguia ficar parada muito tempo. Ela era aquela criança que se mexia muito, que não ficava muito tempo concentrada nas atividades, e quando ela se sentia assim ameaçada ou frustrada por algum motivo, ela gostava, na verdade ela tinha o hábito de arremessar coisas nas pessoas. A escola que ela estudava começou a reparar esse comportamento diferente dela, diferente das outras crianças. Então a escola começou a perceber que ela era diferente. Então a escola aqui vai chamar os pais e vai fazer tipo uma reunião com eles e falar que ela precisava de estar em um ambiente apropriado, para o que ela tinha. Então eles sugeriram que eles a levassem em consultas médicas, para poder detectar o que ela tinha. Uma coisa que eu não mencionei antes para vocês, mas que vai ser assim uma peça-chave fundamental aqui nessa história, é que a Jenny, ela tinha mania de fugir de casa. E quando ela fugia de casa, eram fugas assim aleatórias, por estar chateada, enfim, ela fugia, mas depois sempre voltava. Aos 7 anos de idade, Jenny Landers foi morar em Fairview. Fairview era uma instalação residencial para pessoas que tinham problema de desenvolvimento. Ao todo, a Jenny vai ficar em Fairview por 10 anos. Os pais aqui da Jenny, eles não sabiam como ajudar a filha. Eles tinham outros filhos e a gente sabe que ter filho não é fácil, gente? Ter filho é complicado, ainda mais quando um dos filhos tem um problema assim, de saúde mental. E naquela época, então, era mais complicado ainda. Então, o que vai acontecer, gente? A Jenny, ela vai passar a ser propriedade do governo. Eu vou explicar melhor o que vai acontecer.
O governo da cidade de Cosby, eles vão fazer alguns testes em Jenny Landers e eles vão determinar que o QI dela estava bem abaixo de um QI assim de uma criança normal ali da idade dela. Foi então que esse governo ele recomendou que a Jenny Landers fosse para Fairview. E lá em Fairview, eles falaram que seria apropriado para ela, porque ela estaria ali com pessoas, né, assim, que tem um desenvolvimento mental ali próximo dela, e também que lá seria mais apropriado para poder fazerem mais testes com ela. Então, os pais não tiveram muito o que fazer e, achando que estavam ajudando a filha, eles liberaram a filha para morar em Fairview. A Joyce, ela era muito próxima da irmã. E por Jenny ir morar nesse centro ali de saúde mental, isso afetou muito a Joyce, porque ela não tinha mais com quem brincar, não tinha mais com quem conversar. Ela perdeu, além de perder uma irmã, perdeu uma amiga também. Os pais da Jenny, eles moravam muito longe desse centro de saúde. Então, eles não tinham como estar ali a todo momento indo, visitando a filha. Então, a Jenny, ela tinha assim, notícias da família por cartas. A Joyce aqui, né, ela passou a escrever cartas para a Jenny. Eles faziam ligações para o centro de Fairview para falar com a filha, e às vezes também eles conseguiam marcar uma visita para ir visitar a Jenny. Às vezes eles conseguiam ver, às vezes não. Então, assim, dependia muito de como estava ali o tratamento dela e a saúde mental dela, porque, como eu disse para vocês, ela não era mais propriedade dos pais, ela era propriedade do governo. A equipe, né, de saúde ali que faziam as avaliações no centro de Fairview, eles ficavam fazendo ali constantes testes, né, de QI e outros tipos de testes cognitivos em Jenny. E, de acordo com a saúde dela, com o estado dela, eles iam trocando ela de instalações. Ali deviam ter várias alas, né? Ali dentro desse centro de convivência de Fairview. Então, tinha várias alas, né? Dividido por idades, e ala para pessoa que era mais agressiva, uma ala que era para pessoas que tinha um comportamento um pouco mais normal ali, né, considerado normal, e de acordo com o desenvolvimento dela, eles iam trocando ela para essas outras alas ali dentro mesmo de Fairview. Se ela caía um pouco, né, tinha uma recaída, eles colocavam ela de novo numa ala mais abaixo, e era mais ou menos assim que funcionava lá dentro desse centro de saúde. Aos 18 anos de idade, Jenny Landers era uma menina magra, né? Ela já era ali de maior, né? Mas ela estava muito magra e era muito baixinha. E ela, a saúde dela ali, mental, o QI dela, era de uma menina de 8 anos. 9 de março de 1979. Salem, Oregon. A Polícia Estadual do Oregon recebeu uma ligação informando que havia ocorrido uma fuga no Centro de Tratamento de Saúde Mental Fairview. Quando a Polícia Estadual foi até lá, eles ficaram sabendo que se tratava de uma garota chamada Jenny Landers, de 18 anos, que tinha um atraso mental. E como eu disse para vocês, ela tinha esse costume, essa mania de fugir. Então a polícia começa a fazer o trabalho dela. Aqui na casa da família Landers, assim que as crianças chegam da escola, os pais de Jenny, eles vão reunir os filhos e vão falar assim: olha, crianças, eu tenho uma coisa para falar para vocês. A irmã de vocês, Jenny, ela sumiu, ela está desaparecida do centro de tratamento e a polícia acabou de informar, né, que houve que ela sumiu de lá.
Então, eu quero comunicar isso para vocês. Óbvio que os filhos ficaram todos chocados, mas, como eu disse para vocês, Joyce, que era a filha ali, que era mais próxima de Jenny, ela ficou muito chateada e muito arrasada, né, gente? Porque a irmã dela havia desaparecido. Então, aqui a polícia ela vai vasculhar todo o terreno ali, né, do Centro de Saúde Mental de Fairview. Porém, eles não vão encontrar nada do que possa ajudar aqui a polícia a investigar a fuga de Jenny. Uma funcionária chamada Leona Waze, ela era assistente do Centro de Psiquiatria. Ela vai chegar para os policiais e ela vai falar assim: mais cedo, por volta de 14 horas, eu vi uma menina conversando aqui com um homem próximo aqui ao campus e eu reconheci ela sendo uma interna. Esse homem estava com uma atitude meio suspeita. Ele estava aqui, tinha um carro próximo a esse homem, um sedã dourado, e ele estava aproximando dessa garota. Eu achei aquilo meio estranho. Eu corri até a ala onde fica a segurança, né, do local e disse isso tudo para um segurança. E quando o segurança foi averiguar o que havia acontecido, já não tinha mais ninguém no local. Então, esse foi o depoimento dessa mulher, dessa funcionária de Fairview. Então, ali a polícia falou assim: você viu bem o homem? Ela falou: eu vi bem o homem e eu posso sim descrever como ele era. Então, eles chamaram um profissional responsável ali para fazer um retrato falado e eles fizeram ali o retrato falado desse homem que ela tinha avistado mais cedo. Então, aqui, gente, depois desse depoimento da Leona, a polícia começou a suspeitar, né, ver se tinha possibilidade de ter ali acontecido um sequestro. Eles começam a verificar os funcionários de Fairview, porém, haviam muitos funcionários, era assim, uma instalação enorme com vários funcionários, tinha vários setores. A polícia vai começar, nesse primeiro momento, investigando os funcionários, porém, eles vão investigar aqui os funcionários que eram mais próximos de Jenny. Então, eles vão chegar até um terapeuta chamado Will Graff, que é William Graff. E esse terapeuta, mais cedo também, alguns funcionários, professores, eles tinham visto Jenny conversando com esse funcionário, que ele era um terapeuta ali da Jenny. E ele batia muito com a descrição que a Leona Waze havia passado para a polícia. A descrição dela foi bem assim precisa. E pela descrição que ela deu para a polícia viu que batia um pouco com a fisionomia desse terapeuta. Então, eles vão interrogar o terapeuta. Will Graff conheceu Jenny Landers em 1977. Ele conseguiu ver um desenvolvimento em Jenny. Então, ele viu que ela fazia algumas tarefas domésticas ali muito bem, né? Lavar uma louça, varrer uma casa, passar um pano, limpar uma janela, limpar um banheiro. E por ele ver que Jenny tinha essas, digamos, habilidades, não vou falar habilidades, mas para ela, né, que tinha ali uma limitação intelectual, era uma habilidade, era um ponto ali bom. Ele recomendou que ela fosse para uma outra instalação. Como eu disse para vocês, eles ficavam trocando os internos de instalação de acordo com o desenvolvimento deles ou o retrocesso. Nesse caso aqui, ela teve esse desenvolvimento. Então, esse terapeuta Will Graff, ele recomendou que a Jenny fosse para uma casa. Era uma casa também ali que ficava dentro do centro de tratamento de Fairview, porém essa casa era especificamente para isso, para as pessoas se sentirem assim, normal, né? Para ter, talvez até ajudava no desenvolvimento, a pessoa, ao invés de ficar, como eu disse para vocês, trancada em um quarto de hospital, elas ficavam dentro de uma casa, e ali ela fazia as tarefas domésticas e vivia, né, ali normalmente. E a Jenny, ela vivia junto com uma outra interna, chamada Cherry. Essa interna e a Jenny, elas tiveram uma briga um pouco antes aqui do desaparecimento de Jenny. Então, nessa briga, como eu disse para vocês, a Jenny, ela era uma pessoa que ela não aceitava certas coisas que ela atirava
objetos, o que tinha pela frente nas pessoas quando ela ficava frustrada. E por ela se frustrar com algo que aconteceu ali no dia a dia delas, ela arremessou comida quente em Cherry, enquanto Cherry estava preparando o almoço, a comida, que era uma outra interna que vivia nessa casa. Jenny, ela vai tirar comida quente nela. E por causa disso, claro, Cherry se feriu e Jenny foi retirada da casa. Foi tipo meio que um retrocesso. E voltou a fazer parte dos internos ali na ala do hospital, né? E por ela ter feito essa mudança, né? Eles terem trocado ela da ala da casa para a ala do hospital, o plano de saúde dela também teve uma mudança ali e eles não iam cobrir mais o tratamento dela com o terapeuta Will Graff. Então, no dia do desaparecimento de Jenny Landers, funcionários viram, na verdade foi a professora dela, que viu ela conversando com o Will. Mas, então ele foi uma das últimas pessoas também a ver ela, a ter contato com ela, né, antes do desaparecimento. Então a polícia foi interrogar e ele disse isso para eles, né, para os investigadores, que ele estava conversando justamente isso com Jenny. Porque eles falaram, você teve contato com a Jenny aqui, momentos antes dela desaparecer, o que você estava falando com ela, né? Queria saber. Ele falou, não, eu estava falando justamente isso, que por ela ter saído ali da casa e ter voltado para o centro ali de tratamento ali da ala hospitalar, eu não ia mais fazer o tratamento com ela. E ela já tinha costume com ele, já era apegada com ele, ela ficou muito frustrada e muito chateada. Deve ser por isso que ela foi para esse campus, porque ela estava chateada, né, e correu para o campus. Então, esse foi o depoimento que o Will deu para a polícia. E aqui, gente, ele passou até pelo polígrafo, né, e ele passou. Ele foi aprovado, tudo ok, polígrafo, né? Então a polícia descartou ele como sendo um suspeito ali do desaparecimento de Jenny. Então aqui, gente, como a polícia já tinha verificado o Will não tinha nada a ver com o desaparecimento de Jenny, a polícia aqui mudou um pouco a linha aqui, né, de raciocínio deles e começaram a olhar por um outro lado. Eles começaram a investigar se o desaparecimento dela tinha assim, uma natureza de cunho sexual. Então, como eu disse para vocês, lá em Fairview tinha vários funcionários. Era um centro ali de tratamento muito grande, tinha muitas pessoas. Então, eles começaram ali a investigar funcionários que já tinham tido alguma condenação, algum envolvimento de natureza sexual. Então, eles começam a investigar isso, porém não conseguiram achar nada, porque na época, no Oregon, eles não tinham um registro com os criminosos sexuais da área. Então, quando o centro de Fairview foi fazer as contratações dos funcionários, eles não tinham o que investigar. Só, você quer trabalhar? O que você sabe fazer? Eu sei fazer isso. Beleza, está contratado. Então, não investigaram ali o passado, né, dos funcionários. Enfim, então, a polícia aqui vai seguir para essa linha de raciocínio agora. Um fazendeiro da região, ele estava checando o seu campo. E quando ele foi checar o campo, fazer ali a ronda, né, pela plantação, ele encontra atrás dos arbustos o corpo de uma garota. Ele chama a polícia e ali a polícia vai achar o corpo de Jenny Landers, de 18 anos. Como eu disse para vocês, o corpo da Jenny ele estava jogado atrás dos arbustos. Quando a polícia desvira o corpo da Jenny, eles vão notar que haviam várias facadas, alimentos ali de faca no corpo de Jenny, na região do pescoço. E ali, gente, eles começam a olhar a área, a vasculhar, a investigar, e eles não encontram nada que pudesse ali dar a entender que a Jenny teria sido morta ali. Então ali foi mais um lugar de desova. Aqui, gente, a família de Jenny vai receber uma ligação. A polícia
vai avisar a família que eles haviam descoberto o corpo sem vida da Jenny. E é claro, todos ficaram chocados, todos ficaram muito tristes com tudo isso. E principalmente Joyce, que era a irmã 4 anos mais nova da Jenny e melhor amiga dela. O corpo da Jenny, ele vai ser levado para a necrópsia. E na necrópsia, eles vão verificar que haviam vários ferimentos de facadas no corpo dela. Eles vão investigar o conteúdo estomacal da Jenny. Eles vão verificar que o conteúdo que tinha dentro do estômago dela era compatível com o almoço que tinha sido servido no dia 9 de março, no dia que ela desapareceu. Ou seja, ela desapareceu logo depois do almoço. Então, ela tinha sido morta ali poucas horas depois que ela havia almoçado, ali por volta de 2 da tarde, no mesmo horário em que a funcionária da psiquiatria havia visto a Jenny conversando com um homem no sedã dourado. Eles também verificaram que a causa da morte da Jenny não tinha sido as facadas, tinha sido um trauma contundente na cabeça. Em 1979, os recursos de DNA eram bem escassos. Eles não tinham muitos recursos, né, forense como tem hoje. E, gente, eles armazenaram a camiseta da Jenny, né, as roupas que ela estava vestida no dia ali do assassinato, em uma espécie de um papel próprio para poder fazer ali, armazenar as provas, né? E também eles verificaram e a Jenny não tinha sido abusada. Notaram também que Jenny, ela estava usando um brinco. Eu vou colocar a foto aí para vocês do brinco que eles recuperaram na orelha da Jenny. E a outra orelha dela não tinha o outro brinco. Provavelmente tinha caído ali na luta, porque ela sim havia lutado com o agressor, porque tinha cabelo na mão da Jenny e ela tinha ali marcas nos braços ali de defesa. Então ela lutou muito, né, pela vida dela. Aqui, gente, a polícia não tinha muitas provas para poder trabalhar, para tentar solucionar esse assassinato. Landers, e eles não tinham muito com que trabalhar. Então, aqui nesse primeiro momento, eles vão trabalhar com a prova visual, da testemunha visual, que é a Leona. A Leona fez uma descrição do homem que ela viu conversando com a Jenny. Então, eles vão chamar um papiloscopista e vai fazer uma publicação no jornal local do retrato falado do homem. 2 funcionárias do Centro de Saúde de Fairview viram o jornal e elas viram que esse homem da foto era um homem que elas haviam servido almoço nesse mesmo dia, 9 de março, em Fairview, ali na cantina. Então, a polícia estava trabalhando com 2 linhas aqui 2 segmentos aqui. Ou ele era um funcionário de Fairview, ou ele era um homem que se passou por um funcionário aleatório ali para poder ter acesso às instalações ali, né? Então, a polícia começa a investigar para tentar identificar esse homem. Então, aqui a polícia não tinha muito com o que trabalhar. Então, eles estavam trabalhando ali, né, como eu disse para vocês, para ver se tinha alguém que tivesse algum motivo de tirar a vida de Jenny. E o médico, né, o terapeuta dela, Will Graff, ele tinha dito para a polícia que poucos dias antes do desaparecimento, né, a Jenny, ela tinha tido uma discussão com uma das internas, chamada Cheryl. A Cheryl, ela havia sido ferida por Jenny. E a Cheryl tinha um namorado, que também era um interno ali, e que vivia na casa com ela. E ele não gostava da Jenny. Então, ele estava muito chateado
porque a Jenny havia machucado a namorada dele, jogado comida quente. Então a polícia foi conversar com a Cheryl e com o namorado dela. Claro, ambos assim, separadamente, mas eles conversaram com os dois para ver se eles ali eram os únicos que tinham uma motivação para acabar com a vida dela. Então aqui, gente, no interrogatório da polícia, a Cherry, ela tinha as mesmas limitações que a Jenny. E ela disse que não tinha nada a ver com o que ocorreu com a Jenny, né? E o namorado dela, que ele chamava Ray White, ele também disse que, mesmo ali, né, chateado com a Jenny por ela ter ferido a namorada dele, que ele não tinha feito nada com ela. E a polícia não tinha como acusar sem provas. Então, eles conversaram, tentaram ali, interrogaram os dois e tiveram que liberar eles porque não tinham provas. E aqui, gente, o tempo foi passando, o caso começou a esfriar. E em 1980, o caso foi arquivado de vez. 2 anos depois do assassinato de Jenny, em 1981, Joyce, a irmã de Jenny, liga para a polícia para tentar, né, ver como que estava o andamento do caso. E na época ela recebeu uma informação da polícia que o caso tinha sido arquivado, que eles não tinham mais provas, né, que não tinha nada novo ali relacionado ao caso e que eles estavam trabalhando em outros casos que tinham a possibilidade de serem resolvidos. Então ali foi um balde de água fria para ela, mas ela não tinha muito o que fazer. Mas ela disse que em todos esses anos ela sempre cobrou da polícia um posicionamento que ela não deixou o caso da irmã dela cair no esquecimento. 10 anos se passam e a polícia recebe uma pista sobre o assassinato de Jenny Landers. Vizinhos de Cherry e Ray White, aqueles internos que moravam com Jenny, eles ouviram o casal dizendo coisas sobre o assassinato da Jenny. Em uma dessas conversas, o Ray, ele disse que teria matado a Jenny. Então a polícia chama novamente a Cherry para conversar sobre o caso. Porém, ela não estava mais namorando com o Ray. E ela disse para a polícia o seguinte: ela disse que tinha visto um brinco da Jenny no carro do Ray. O brinco era uma das provas chaves que a polícia tinha, que provavelmente o assassino teria ficado com outro brinco dela, né? Então ali a polícia reabre o caso da Jenny, liga o alerta, né? E chama o Ray para um interrogatório para conversar com ele. Porém, o Ray, ele vai falar para a polícia que não tem nada a ver com o assassinato, e eles perguntam sobre o carro que ele tinha, né, na época, e ele fala que não tinha mais aquele carro, e a polícia também fica de mãos atadas, não tem muito o que fazer aqui nesse momento, porque como eles sabiam, né, da prova do brinco, porém não tinha como provar que ele, né, havia matado ela, porque não tinha o carro ali para investigar. Então, de novo, o caso vai cair em esquecimento. Em 1979, voltando aqui um pouco, os internos começaram a sair do centro de treinamento de Fairview. E nos anos 80, eles saíram em massa. Ali, os internos tomavam medicações que não tinham que tomar, eles eram trancados em salas, amarrados e até castrados sem autorização. Eles passavam por coisas ali dentro, assim, desumanas. Então, os internos vão começar a reclamar com os parentes e eles vão começar a sair do centro de Fairview e nisso vai fechar aquela instalação ali. Então, vai ficar tudo abandonado. Eu estou colocando fotos aí para vocês. Vai ficar tudo abandonado e a polícia não tinha nem como ir lá para poder ver se tinha alguma prova, algum registro. Simplesmente vai fechar o centro de tratamento
de Fairview. Em 2015, Joyce, a irmã de Jenny Landers, vai procurar a polícia novamente. Ela vai falar com a polícia assim. Em 1979 não tinha muitos recursos, os avanços ali, né, eram limitados. E agora eu creio que o DNA já avançou mais. Então, o que vocês acham ali de dar uma olhadinha no caso da Jenny, ver se vocês não conseguem fazer nada ali a respeito. E aí, gente, vai entrar um policial, né, um investigador da polícia. Esse novo policial chamado Steve Winkley, ele vai entrar com tudo no caso e ele vai pegar os arquivos, né, originais do caso e vai começar a vasculhar tudo, né, relacionado à morte da Jenny. E ele vai concentrar aqui nos ferimentos facadas da Jenny. Pelos ferimentos ali, a faca tinha entrado com tudo. Quando a faca tem uma proteção chamada guarda, essa proteção impede da mão escorregar. E quando a pessoa ali está desferindo contra outra, enfim, né, ela suja de sangue, e o sangue pode fazer com que a mão escorregue, deslizando ali na lâmina e cortando também a mão do criminoso. E quando tem essa guarda, ela protege. Porém, eles verificaram aqui, analisando os ferimentos, fotos do corpo da Jenny, analisando também as roupas dela, e eles juntaram tudo e começaram a focar nesses ferimentos. E eles chamaram uma especialista para analisar as manchas de sangue. Se a polícia tivesse certa, tinha uma alta probabilidade das roupas da Jenny ter manchas de sangue do criminoso também. Então eles chamaram essa pessoa que faz essas análises de manchas de sangue, né? Ela vai verificar se a mancha é por respingo, se é por transferência, se é porque foi esfregado, houve ali contato e ficou manchado no local. Então ela é especialista em manchas de sangue e ela vai fazer essa análise. Eles conseguiram retirar ali das roupas da Jenny 4 manchas de sangue que não pareciam ser da Jenny, que eles achavam que era por transferência. Se eles estivessem certo, se o assassino tivesse cortado a mão ali durante os golpes que ele estava desferindo contra a Jenny, tinha uma alta probabilidade dele ter manchado as roupas dela, porque pelo que eles viram essas manchas, vocês sabem que ele, ali onde a Jenny foi encontrada, não foi o local onde eles a mataram. Ali foi o local de desova. Provavelmente, como a Jenny era uma menina pequena, provavelmente ele jogou a Jenny nas costas para carregar o corpo dela sem vida. E na hora que ele jogou a Jenny nas costas, ele ia apoiar a mão aqui, né, para a Jenny não cair, ele tinha que segurar ela. Provavelmente ele fez esse movimento aqui, né, ele jogou a Jenny nas costas, assim, e ficou segurando a Jenny assim, e foi indo no local de desova. Ali ele pode ter transferido, se a mão dele tivesse cortada, algo assim, manchas de sangue ali nas costas dela, bem na região onde eles encontraram as manchas de sangue. Eles fizeram ali o DNA. E sim, essas manchas de sangue não eram da vítima, eram de um homem, porque com o DNA, né, tem como ver se a mancha de sangue, se é sangue de mulher, se é sangue de homem. Então eles fizeram ali e descobriram sangue do assassino nas roupas dela. E, gente, melhor ainda, já até falei sobre isso aqui no canal, sobre o Codes. Eles jogaram ali no Codes o DNA do criminoso e houve uma correspondência e eles encontraram o assassino de Jenny Landers. Em 5 de abril de 2016, 37 anos após o assassinato de Jenny Landers, eles colocam o DNA do criminoso no sistema Codes e encontram uma correspondência com um homem chamado Gerald Dunlap.
O perfil de Gerard Dunlap estava no Codes porque ele era um criminoso seco. Ele havia abusado sexualmente da sua enteada e também ele tinha sido condenado em 1973 a 99 anos de prisão. Porém, desses 99 anos de prisão, ele cumpriu apenas 12 anos de cadeia, porque na época o juiz concedia uma pena um pouco mais dura, digamos assim, com muitos anos de cadeia, porém os criminosos cumpriam somente uma parte dessa pena. E, gente, vocês sabem que nos Estados Unidos, em cada estado tem uma regra diferente de pena de morte, de condenação, então não vale para o país todo, né? Como eu acho que aqui no Brasil deve ser assim, no país inteiro, né? Mas lá é por estado. E na época ele cumpriu somente 12 anos de cadeia e saiu incondicional. Então, quando ele saiu da cadeia, após cumprir a pena dele, ele foi trabalhar no centro de Fairview e ele foi contratado para o setor de lavanderia. Então, ali na ala da lavanderia, ele trabalhava ali. Foi por isso que, no dia do assassinato, né, e do sumiço da Jenny, duas funcionárias serviram almoço, porque ali os funcionários também almoçavam, por volta de 2 horas da tarde. Então, foi por isso que ele estava ali no centro de Fairview. Então aqui, gente, depois que a polícia eles encontram o assassino de Jenny Landers, eles vão procurar por ele. Porém, gente, a polícia chegou tarde demais. Em 7 de janeiro de 2002, aos 66 anos de idade, em Ontário, no Oregon, Gerald Dunlap morreu na prisão. Quando a família foi avisada, a mãe da Jenny também já havia morrido, então aqui só o pai dela ainda estava vivo, né? E a irmã Joyce, né? Eles receberam a notícia de que, né? Enfim, foi solucionado o caso da Jenny, porém o assassino já estava morto. Mas eles, de alguma forma, né? Eles acreditam que ele pagou pelo que ele fez com a Jenny, porque ele estava na prisão quando ele faleceu. Então é isso, gente. Nossa, esse foi o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse caso, né? Compartilhem, gente, com mais gente para me ajudar aqui a divulgar. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Um super beijo e até mais.